Fala pessoal, muito boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Para quem está entrando aqui, vai digitando, vai mandando aqui para mim de onde vocês falam, se conseguiram encarar essa terça-feira gelada, pelo menos aqui em São Paulo, temperaturas abaixo dos 10 graus, congelando. Vão comentando aqui no chat de onde vocês são, de onde vocês falam. Então, iniciando essa trilha do mestrado ou do doutorado, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite. Vão se sentando. Pessoal já falando aqui de São Paulo. Todo mundo já bateu a meta de água hoje. Seja no frio, seja no calor, sempre bom se hidratar, né? Então, boa noite, Ricardo. Boa noite, Ismael. Compartilhe aqui com a gente como vocês conheceram aqui o Simplificando, como vocês, por que vieram, estão na trilha do mestrado, do doutorado, são entusiastas da nossa economia. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Isso aí, para quem está chegando agora, vamos colocando aqui. Opa, feliz dia do economista, o Everton Guiar nos lembrando aqui. Parabéns a todos os economistas, com certeza. Boa noite, pessoal. Quem está entrando aqui já vai colocando de onde fala, em que momento começou um mestrado, começou um doutorado, como conheceu o Simplificando. Está aqui pelo gosto de economia, acho que a gente vai falar bastante disso hoje. Pessoal interagindo aqui no chat, boa noite para quem está chegando. Dia gelado aqui em São Paulo, não sei como foi na cidade de vocês. Aqui em São Paulo, dia gelado, amanheceu gelado. A gente, como todo bom paulistano, de manhã um gelo por volta da hora do almoço. Por volta da hora do almoço, esquentou bastante, é aquele calor que dependendo da região, você até fica sem o casaco, mas as horas vão avançando e o frio volta daquele jeito, né? Então, frio na ponta do dia, quente pra caramba no meio do dia, a depender da região que vocês estavam. Olha só a Kátia aqui, ansiosa para rever um pouco de macroeconomia e estudando para o BNDES, com certeza. Uma missão absolutamente complexa, mas totalmente possível, com muita dedicação, Kátia. Desejo sucesso na sua trajetória, com certeza. Esperar o pessoal entrar aqui, a gente já dá início à nossa masterclass em macroeconomia e PIB na prática. A gente vai falar bastante disso hoje, na verdade. Boa noite para quem está entrando. Quem chegou agora, vai colocando aqui em que momento está em relação a desafios acadêmicos, desafios como o da CAT estudando para o BNDES. De onde fala. Kátia, depois manda aqui de onde você fala, qual a sua cidade. De Recife, Pernambuco, perfeito, perfeito. Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco. Boa, boa, boa. Uma ótima noite. Bom, então,
Vamos lá começar a nossa Masterclass Macroeconomia e PIB na prática. Vamos lá, então. Deixa eu projetar minha tela para vocês, para a gente começar esse encontro de uma terça-feira à noite gelada aqui em São Paulo, pelo menos. Vou colocar aqui. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa Masterclass Macroeconomia e PIB na prática. E para fazer isso, antes da gente adentrar o conteúdo, esse nosso encontro gostoso de terça-feira à noite, eu preciso primeiro me apresentar para vocês. Então, antes de mais nada, para mim é um prazer estar com vocês hoje. Meu nome é Lucas Morgan, sou formado em Engenharia de Produção pelo Mackenzie, me formei mestre de Economia pela FGV São Paulo, tenho 12 anos de experiência no mercado financeiro, passando por instituições como Santander, Itaú e BNP Paribas, e estou há 7 anos nesse relacionamento sério com a FGV, sendo que nos últimos 4 anos eu tive a oportunidade de lecionar na FGV, seja em diversos temas e assuntos e matérias conectados com a economia de alguma maneira. Então, dei aula sobre matemática financeira, investimentos, microeconomia, e para mim um prazer ter vivido essa experiência acadêmica pela GV. E muito do que eu tô aqui hoje é para dividir essa experiência que eu tive no mestrado. A gente vai falar bastante disso hoje, mas principalmente em relação ao tamanho do desafio, porque com certeza para quem está iniciando uma trajetória de estudo, principalmente no mestrado de economia, com certeza está começando a entender que é um desafio talvez muito maior do que imaginou inicialmente, em termos de dedicação e até de complexidade com que alguns temas são passados e ilustrados. Eu senti muito essa dor quando eu comecei no mestrado de economia. Eu sou um formado engenheiro, então a parte de cálculo para mim é ok, mas quando eu comecei a estudar economia a nível de mestrado, eu comecei a ter dores de achar alguns conteúdos muito complexos, pelo menos da forma como eram passados, ou então pela própria literatura que a gente usava, o que até em alguns pontos até demandavam um nível de digamos assim, um nível mais rebuscado de linguagem. Mas eu estou aqui, muito do que eu estou aqui hoje é justamente para tentar simplificar e descomplicar os conteúdos de economia. E para falar um pouco mais do assunto de hoje, a gente vai falar de macroeconomia. Então, dentro dessa linha, muito do que eu estou aqui hoje é para simplificar todos os conteúdos que tangem aqui a parte da economia. Hoje, em especial, falando de macroeconomia, a gente vai trabalhar bastante a parte de fundamentos do PIB e modelos econômicos que derivam dele, com a missão aqui com vocês de simplificar esse conteúdo para vocês, entregar para vocês esse conteúdo de uma forma totalmente simples, descomplicada, para conseguir ter um entendimento, uma compreensão, um domínio depois desta Masterclass. Vamos lá? Bom, aqui a gente vai trabalhar hoje na Masterclass a conceituação do PIB, os agentes econômicos, a formulação formal do PIB e também do nosso querido e clássico multiplicador keynesiano, o amplificador dos amplificadores. A gente vai falar um pouquinho, vai falar bastante dele hoje. E, dito isso, vamos então para o nosso conteúdo Masterclass Macroeconomia e PIB na prática. Então, para a gente começar do começo, eu vou te perguntar, você sabe mesmo o que é o PIB? Com certeza você já ouviu falar em diversas fontes de conteúdos o que é o PIB, nosso querido Produto Interno Bruto, ou em inglês, nosso GDP, Gross Domestic Product. Então, é uma métrica de riqueza usada justamente para medir o nível de riqueza produzida por uma dada economia em um dado espaço de tempo. E dentro disso, eu te convido a dar um passo atrás para a gente estabelecê-lo de maneira formal e conhecer um pouco mais de quais são os agentes que o formulam, para depois a gente avançar nas modelagens fundamentadas no PIB. Tudo bem? Então, dando esse passo atrás, vamos começar do começo.
e começar entendendo aqui primeiro quem são os agentes que formam e compõem o PIB. Então, a gente tem um primeiro agente aqui, que são justamente as famílias que a gente vai falar aqui. Então, as famílias tomam sua decisão de consumo com base nas informações correntes de preços, renda e sobre como alocar seus recursos ao longo do tempo. Então, basicamente, eu estou falando de onde um dos agentes justamente são as famílias e elas têm um consumo baseado aqui nas suas premissas, nos seus apetites, e esse consumo a gente vai representar com a letra C em um modelo que eu vou te apresentar um pouco mais à frente. Por enquanto, guarda só essa letrinha e o que ele representa. A letra C, então, representa nada mais, nada menos do que o consumo das famílias. Temos um segundo agente, que são justamente as firmas. As firmas tomam sua decisão de investimento baseado em um plano de negócios e em projeções de como custos e demandas devem se comportar ao longo do tempo. Então, nessa mesma linha, temos um segundo agente econômico super importante para a nossa modelagem, que são as firmas. E elas vão representar toda a parte de investimentos, que vão estar representados aqui nos modelos que a gente vai trabalhar pela letra I. Terceiro, porém não menos importante, é o governo, que toma suas decisões de gasto a partir de projeções demográficas, desdobrando as necessidades de construção de escolas, hospitais e distribuição de saneamento básico. Então, o que eu quero que você tenha em mente é que aqui a gente está falando de 3 agentes econômicos que compõem o PIB, e dentro desses agentes, a gente tem o consumo das famílias, representado pela letra C, os investimentos das firmas, representados pela letra I, e o governo, os gastos do governo, melhor dizendo, representados pela letra G. E aqui, vale um adendo. Não confunda gasto do governo com tributo. Tributo é arrecadação. Aqui eu estou falando de gasto. Gasto do governo. Perfeito? Bom, dito isso, podemos avançar. Vamos lá. Então, o PIB, por sua vez, é uma métrica macroeconômica usada para medir o nível de riqueza produzida por uma dada população em um dado período de tempo. Por aqui, até aqui, nada muito novo sob o sol. Então, a gente pode concluir falando que o PIB, que vai estar representado no nosso modelo pela letra Y, depois eu falo um pouquinho mais desse YD, ele será escrito na forma de uma soma agregada de decisões de gasto, justamente de quem? Dos 3 agentes econômicos que a gente conversou no slide passado. Esses 3 agentes econômicos estão sumarizados na formulação formal do PIB pela soma do consumo das famílias, os investimentos das firmas e os gastos do governo. Mas veja, esse seria meu PIB se eu estivesse dentro de uma economia fechada. Estando dentro de uma economia aberta, eu preciso acrescentar isso o saldo da minha balança comercial. O saldo da minha balança comercial é dado pelas minhas exportações, que aqui estão representadas pela letra X, e pelas minhas importações, aqui representadas pela letra M, sendo as minhas exportações uma demanda estrangeira de uma produção interna, e as importações sendo uma demanda interna de uma produção estrangeira. É bom ter isso em mente, a gente vai abordar esses 2 pontos um pouquinho mais à frente, quando a gente falar do modelo keynesiano em uma economia aberta. Mas, por enquanto, fique calmo, está tudo bem. Não te apresentei nada muito novo até aqui. Você tem de mais novo só a parte da formulação teórica do PIB. Tudo bem? Então, dentro disso, a gente falou aqui do consumo das famílias, dos investimentos das firmas, dos gastos do governo e do saldo da minha balança comercial, representado pelo saldo líquido entre as minhas exportações e importações. Tudo bem? Então, dentro disso, a gente consegue enxergar, através de uma equação matemática, o que compõe o PIB. E aí a gente começa a entender o quão importante e relevante é qualquer tipo de flutuação que o PIB sofra, né, a minha demanda agregada ou renda agregada sofra ao longo do tempo por algum choque econômico, que pode ser provisório ou permanente. Tudo bem? Esse conceito de choques
permanentes e choques provisórios, a gente aborda em uma fase um pouquinho mais avançada do curso de macroeconomia. Mas tenha em mente a relevância e a importância de conseguir reagir aos choques que a economia sofre. Tudo bem? Por isso é tão importante, é um objeto de preocupação para os agentes reguladores, porque ela afeta diretamente os níveis de desemprego e inflação da nossa economia. Dito isso, podemos avançar. Então, a gente pode dizer que o principal objetivo da política monetária é regular a demanda agregada através de uma taxa de juros, uma vez que isso afetará diretamente e rapidamente as decisões de consumo dos agentes econômicos. Com certeza. Então, dentro de um contexto de uma política monetária, a gente usa a taxa de juros como nossa ferramenta para conseguir regular a economia ao seu nível de equilíbrio que se entende ser o ideal. Taxa de juros, ela é regulada justamente por uma figura isenta de interesse, que está representada, por exemplo, aqui no Brasil, pela figura do Banco Central. Tudo bem? Bom, era só isso que a gente ia falar hoje? Com certeza não. Vamos falar bastante aqui. Então, primeiro, eu vou começar a te apresentar toda a modelagem e formulação e o significado do multiplicador keynesiano. Mas para isso, para simplificar esse conteúdo para vocês, eu vou trazer isso primeiro, começando a explicar a partir do conceito de uma economia fechada. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, primeiro, em uma economia fechada, você já sabe, eu só tiro o saldo da balança comercial. Ou seja, eu falo aqui que meu PIB é dado pela soma agregada do consumo das famílias, dos investimentos e dos gastos do governo. Bom, importante. Dito isso, tenha isso em mente, a gente vai abordar bastante isso. Então, tem essa equação, guarde no coração essa equação. Tudo bem, pessoal? Então, PIB vai ser igual ao consumo das famílias, mais os investimentos das firmas, mais os gastos do governo. Tudo bem? Então, vamos lá. Chegamos aqui, então, no que a gente chama de consumo agregado. E olhando para essa primeira componente, que é a letra C, a gente vai formular o que Keynes, um grande marco, um grande agente que enriqueceu muito toda a literatura econômica, criou, que foi a chamada função de consumo keynesiana. Tudo bem? Pode ficar tranquilo, isso é muito mais simples do que você imagina e eu vou te mostrar. Então, primeiro, o que ele falou? Ele falou o seguinte: o consumo das famílias é dado pela soma de duas componentes. A primeira é uma componente autônoma, que é essa componente C0 na nossa equação. E a segunda componente é uma componente conectada à sua renda disponível. Ora, pois, o que é essa renda disponível? Renda disponível nada mais é do que a parcela da sua renda que está disponível para o consumo. Em outras palavras, é a sua renda bruta menos os tributos. Ponto. Então, se você pega a sua renda bruta e tira dela os tributos, você tem a parcela da sua renda dedicada para o consumo. E para a gente significar um pouco, o que é C1 nesse modelo? C1 é a propensão marginal a consumir. Em outras palavras, é a probabilidade de consumir dado a sua renda. Tudo bem? Então, sendo C1 uma probabilidade, uma propensão, é razoável a gente imaginar que, como toda boa probabilidade, C1 vai ser um número entre 0 e 1. Tudo bem? Y aqui é a renda das famílias. Portanto, nada novo sob o sol, o Y é a nossa renda. E T é o tributo, de forma que Y menos T, ilustra a renda disponível. Perfeito. Então, nada de muito novo. Eu peguei a vertente de consumo e abri a vertente de consumo entre uma componente autônoma e uma outra conectada à renda. A partir disso, a gente trabalha um pouco mais o modelo. O tributo, ele não vem de qualquer lugar. Ele também vem da renda. Perfeito? Ele vem da renda das famílias, esse tributo. Portanto, eu posso entender que esse tributo nada mais é do que uma parcela da renda. Portanto, eu vou dizer que T é igual a Tzinho Y, onde Tzinho representa nada mais, nada menos
que é a minha alíquota de tributo sobre a renda. Ponto. Ok? Y continua sendo a renda. Então, a gente pode reescrever aquela equação de cima de forma que C é igual a C0, que é a nossa variável autônoma, mais C1, que é a propensão marginal a consumir, que multiplica a minha renda disponível. Eu substituí T por TY. Então, Y menos Tzinho Y. Tão simples quanto. Então, C é igual a C0 mais C1, que multiplica Y menos TY. Em termos econômicos, com a leitura, o meu consumo é dado pela soma de uma variável autônoma. O que é autônoma? Autônoma é uma variável independente. Perfeito? Mais uma componente que está conectada à sua renda, que se dá pelo produto de C1, que é a propensão marginal a consumir, vezes a sua renda disponível, que aqui está representada pela diferença de Y e TY. Perfeito? Bom, dito isso, a gente vai usufruir de um artifício matemático, que chama-se colocar em evidência. Colocar em evidência nada mais é do que dividir dois termos por um termo que seja comum a eles. Eu tenho Y e TY, Y é comum nos dois termos. Então, eu vou dividir por Y. Então, eu vou reescrever a minha função como C é igual a C0 mais C1, que multiplica Y vezes 1 menos T. Da onde que veio esse 1 menos T? Y dividido por Y, 1, menos TY dividido por Y, T. Assim eu chego na minha função de consumo keynesiana. Perfeito? Bom, até aqui, vou deixar vocês respirarem um pouco. Então, a gente trabalhou o conceito de PIB, a gente falou da formulação do PIB, tanto no modelo de economia aberta quanto fechado, e aí a gente chegou até aqui trabalhando a vertente de consumo do PIB. Nessa vertente de consumo do PIB, a gente apresentou de maneira formal o consumo como uma variável, como um modelo linear, dependendo de duas componentes, uma autônoma em relação à renda, ou seja, independente em relação à renda, e o outro conectado em relação à renda disponível. E com isso, a gente chega na função de consumo keynesiana, onde o consumo é igual a minha componente autônoma do consumo, que a gente chama de consumo autônomo, mais C1, que é a propensão marginal a consumir, vezes Y, que multiplica 1 menos T. Perfeito? Legal. Temos a função de consumo keynesiana. Agora a gente vai substituir essa função de consumo keynesiana lá na nossa fórmula do PIB dentro de uma economia fechada, para depois a gente avançar. Fazendo isso, aliás, um pouco antes de falar disso, é importante citar aqui que essa propensão marginal a consumir, dado a renda, nada mais é do que uma relação de razão entre a variação de consumo e a variação da renda disponível. Tudo bem? Aqui é uma observação e é uma consequência matemática. Eu não estou criando nada aqui. Veja, C1 eu obtive apenas isolando. Se eu isolar C1 neste modelo aqui, eu pego C0, jogo para a esquerda, fica C menos C0. Y menos TY está dividindo. Eu passo, está multiplicando, eu passo dividindo. Então, até aqui, sem grandes novidades. Então, eu sei que a minha propensão marginal a consumir é dada pela diferença entre o meu consumo, meu delta consumo e meu delta renda disponível. Perfeito? Bom, dito isso, vamos fechar esse parênteses e avançar aqui no nosso multiplicador keynesiano. Bom, então, como a gente falou lá atrás, e aí você já sabe, nosso PIB é dado pela soma agregada do consumo das famílias, dos investimentos e dos gastos do governo. Com isso, a gente tem que, primeiro, estou só substituindo toda aquela equação da nossa função de consumo keynesiana na letra C. Feito isso, eu chego nesta segunda equação aqui, onde Y é igual a C0 mais C1, que multiplica Y, vezes 1 menos T, mais I, mais G. Perfeito? Então, até aqui, ok. Só substituir. Fiz nada além disso. Aí, eu vou, basicamente, isolar tudo que tem Y de um lado e tudo que não tem do outro.
Com isso, eu vou isolar. O que não tem Y, ou seja, o que não está conectado à renda de alguma maneira, são justamente as minhas variáveis autônomas. Veja, é o consumo autônomo, os investimentos das firmas e os gastos do governo. Todas essas variáveis são autônomas em relação à renda. Perfeito? Então, tenha isso em mente. Dito isso, a gente avança na matemática do nosso modelo colocando novamente o Y em evidência. Então, de novo, eu coloco em evidência o termo comum a dois termos. Com isso, eu sei que Y, colocando em evidência, Y dividido por Y, 1. CY vezes 1 menos T dividido por Y, C1 menos T. Perfeito. Agora, eu consigo formular o meu PIB de acordo com um multiplicador keynesiano, onde, se eu passar este fator que está multiplicando y dividindo, eu sei que 1 sobre 1 menos C1, que multiplica 1 menos T, vezes a soma das minhas variáveis autônomas em relação à renda, vai ser o meu PIB. Portanto, eu chego aqui no meu multiplicador keynesiano. E onde está o multiplicador keynesiano? É justamente essa fração vermelha, esta poderosa fração vermelha. E até aqui a gente chegou só para brincar de matemática? Com certeza não. A intenção daqui é mostrar o poder do multiplicador keynesiano. E isso é o que vai ficar claro no próximo slide. No multiplicador keynesiano, quando a gente isola o multiplicador keynesiano, a gente consegue perceber uma peculiaridade dele. Qual é? Veja, vamos pensar um pouquinho em como ele é formado para que vocês entendam o porquê que ele é um amplificador de efeitos. O multiplicador keynesiano ele é formado por essa fração, que você já viu no slide anterior. 1 sobre 1 menos C1, que multiplica 1 menos T. Perfeito. Com isso, a gente tem C1. O que é C1? Você já sabe, é a propensão marginal a consumir. Então, se eu estou falando de uma propensão, de uma probabilidade, é um número que está entre 0 e 1. Tzinho, você lembra o que era Tzinho? Tzinho? Tzinho era uma alíquota, portanto, era um número também entre 0 e 1. E aí, se a gente brincar um pouquinho com a matemática, a gente vai chegar à seguinte conclusão. 1 menos, se eu olhar um multiplicador keynesiano começando daqui, desta última parte, eu vou ver que, primeiro, 1 menos t vai dar um número entre 0 e 1. Ora, se tzinho é uma alíquota e, portanto, é um número entre 0 e 1, 1 menos um número entre 0 e 1 vai dar um número entre 0 e 1. Esse resultado vai ser multiplicado por C1. E aí, a gente cai novamente no mesmo ponto. Um número entre 0 e 1, que é C1, vezes o número entre 0 e 1, que é 1 menos t, vai dar um número que também está, com certeza, entre 0 e 1. Ora, e quando a gente faz 1 menos um número entre 0 e 1, de novo, vai dar um número entre 0 e 1. E onde está a sacada? Quando eu pego e faço a última divisão do multiplicador keynesiano, onde eu faço 1 menos o resultado de toda essa parte aqui, se a gente sabe que toda essa parte aqui vai estar entre 0 e 1, então, por consequência, o multiplicador keynesiano vai dar um resultado maior do que 1. E por que eu falo, e onde está o pulo do gato para entender que o multiplicador keynesiano é um amplificador de efeitos? Ora, lembra que o multiplicador keynesiano está multiplicando a soma das variáveis autônomas em relação à renda, que é C0 e G. Então, C0 mais I mais E, C0 mais I mais G está sendo multiplicado pelo multiplicador keynesiano. Portanto, se o multiplicador keynesiano necessariamente dá um número maior do que 1, então ele vai amplificar os efeitos de qualquer variação de uma dessas componentes autônomas em relação à renda. Em termos práticos, o que eu estou te falando é o seguinte: se o nível, por exemplo, de investimento variar 2% para mais ou para menos, o produto ou a renda, ou ainda a demanda agregada, vai variar uma magnitude maior do que 2%. Então, vai variar em 2,5%, 3%, 4%, por exemplo. Por isso que o multiplicador keynesiano é um amplificador, porque esta fração, essa inocente fração,
ela com certeza vai dar um número maior do que 1. E com isso, qualquer efeito, qualquer variação vai ser amplificada pelo multiplicador keynesiano. Se você achou que a gente fez muita matemática aqui, deixa aqui no chat, se vocês se sentem à vontade, se vocês gostariam de ver conteúdos de matemática aqui também, que para mim vai ser um prazer. Tudo bem? Bom, vamos voltar aqui. Então, a gente conceituou toda essa parte do multiplicador keynesiano dentro de uma economia fechada. E como fica ele dentro de uma economia aberta? Bom, vamos lá. Primeiro, que tem aquela parte que você já sabe. A parte que você já sabe está pautada lá na construção do PIB de uma economia fechada. Tudo bem? E a segunda parte que você já sabe é que a gente precisa adicionar a essa economia fechada a balança comercial, que vai dar pelo net ou pelo saldo líquido dessa balança comercial entre exportações e importações. Então, quando a gente pensa no que está conectado à renda da economia local, perceba, as exportações não estão conectadas à renda da economia local. Justamente porque as exportações é uma demanda estrangeira de uma produção interna. Portanto, a única renda que interessaria aí seria a renda estrangeira. Só que isso não vai entrar no nosso modelo de economia local. Perfeito? Então, a gente fala que as exportações é uma variável autônoma em relação à renda da economia local. Justamente porque ela está conectada com a renda estrangeira e não com a renda da economia local. Tudo bem? Então, ela nada mais é do que uma variável autônoma, que vai ser representada por x0 aqui no nosso modelo. Bom, as importações em contrapartida, nada mais é do que uma demanda interna por uma produção externa. Então, essa sim estará conectada intimamente à nossa economia local. Perfeito? Logo, a nossa renda local. Com isso, a gente divide em duas componentes bem parecidas com a função de consumo keynesiana, onde a gente fala que as importações são dadas por duas componentes. Uma, M0, que é uma variável autônoma em relação à renda, e uma segunda conectada diretamente em relação à renda, que é justamente MY. M e Y nada mais é do que, primeiro, é um produto onde M me dá a propensão marginal a importar e Y me dá a renda dessa economia. Perfeito? Então, a partir desses dois modelos, sabendo desses dois modelos, a gente vai construir, formalizar agora o multiplicador keynesiano para uma economia aberta. Perfeito? Então, vamos lá. Então, para uma economia aberta, a gente adiciona naquela equação o saldo da nossa balança comercial. E aí, aqui, não tem nada de muito novo, ou que pelo menos já não tenha visto durante essa aula. Então, a gente tem que a nossa renda vai ser dada pela nossa função de consumo keynesiano, que ilustra basicamente o consumo das famílias, mais I, que são os investimentos das firmas, mais G, que são os gastos do governo, mais o saldo da balança comercial. X eu troquei por X0 e M eu troquei pela nossa função de importações, que é M0 mais M1Y. E aqui, para a gente não se perder muito na matemática, inclusive, tratem a matemática como uma melhor amiga de vocês, com quase aquele gatinho do Shrek olhando, porque, com certeza, se você tratá-la bem, a matemática vai ser uma baita aliada para você na trilha do mestrado, ou do doutorado, ou dos estudos que você entender que faz sentido nesse momento de desafio acadêmico. Tudo bem? Bom, dito isso, a gente volta aqui para a nossa equação, onde a gente vai basicamente fazer duas coisas agora. A gente vai deixar todas as variáveis que estão conectadas, relacionadas à renda de um lado, ou seja, todas as variáveis que têm Y do lado esquerdo e todas as variáveis que não têm do lado direito. Quando a gente faz isso, a gente percebe que o que fica aqui do lado direito da nossa equação nada mais é do que o conjunto de variáveis autônomas em relação à renda. São todas aquelas variáveis que, como eu já
disse aqui, não estão conectadas à renda. Em contrapartida, do outro lado, a gente deixou tudo que está conectado à renda. Então, aqui, C1Y, que multiplica 1 menos T, passou subtraindo, e E-Y passou somando. Perfeito? Estava negativo do lado de lá, passou positivo para o lado de cá. Feito isso, eu vou usar de novo aquele mesmo recurso matemático que é de colocar em evidência. Quando eu coloco em evidência, eu vou dividir aqui, vou colocar, qual é o termo que eu coloco em evidência? É o termo comum em dois termos. Então, eu tenho y menos C1y, que multiplica com menos t, mais E-y. O termo que é comum a todos esses três termos é justamente y. Por que eu quero fazer isso? Porque eu tenho um fim de chegar no modelo, não por uma necessidade, mas por um fim de ilustrar aqui onde está o multiplicador keynesiano e como é o multiplicador keynesiano em uma economia aberta. Dito isso, a gente tem aqui o nosso multiplicador keynesiano, onde quando a gente passa todo esse parênteses aqui dividindo, a gente tem o nosso multiplicador keynesiano dado por 1 sobre 1 menos C1, que multiplica 1 menos T, até aqui você já conhecia, mais E-. Então, basicamente, a gente pegou aquele multiplicador keynesiano de economia fechada e acrescentou o E-. E o E-, você já sabe, é uma propensão marginal a importar, perfeito? Dado a renda. Que multiplica as minhas variáveis autônomas, que você já conhece, consumo autônomo, investimento das firmas e gasto do governo, são variáveis autônomas em relação à renda, mais o saldo líquido da minha balança comercial. Perfeito? Bom, dentro disso, a gente consegue, então, formular de maneira formal como é e como fica o multiplicador keynesiano em uma economia aberta. Ele vai ser dado por 1 sobre 1 menos C1, que multiplica 1 menos T mais E'. E aí, o que é mais importante, né? Porque essa matemática toda? Porque aí a gente consegue analisar e tomar decisões com base em modelos de onde está a melhor decisão, né? E eu ouço de muitas pessoas sobre determinadas críticas, sobre as modelagens econômicas, mas o mais importante aqui são as decisões e as leituras que elas nos permitem fazer. E muitas vezes, se porventura, sobre algum contexto, elas não dão a resposta certa, elas guiam para onde está a melhor decisão. E quando você pensa onde está a sua melhor decisão, em termos práticos, você está pensando no melhor caminho para a economia. E a partir disso, você toma decisões em direção a esse melhor caminho para a economia. Algo que não é simples, mas é simplificado em termos de modelo para se ter uma leitura de onde é o melhor norte a se perseguir. Perfeito? Bom, com isso, a gente pode avançar para a gente conseguir ler nosso multiplicador keynesiano em uma economia aberta. Perfeito. Então, em uma economia aberta, a gente tem que o nosso multiplicador keynesiano é dado por 1 sobre 1 menos C1, que multiplica 1 menos T mais E'. Dentro disso, a gente tem no lado direito a soma das minhas variáveis que são autônomas em relação à renda, que são elas a soma de consumo autônomo, investimento, gasto do governo e o saldo líquido da minha balança comercial. E toda essa matemática é para quê? Vamos usar um multiplicador keynesiano para fazer a leitura do que acontece quando a gente varia uma dessas variáveis. Primeiro, quanto maior for o consumo autônomo, os investimentos, os gastos do governo e as exportações, maior será a renda Y de equilíbrio. Perfeito? Então, veja, quanto maior for ali minhas variáveis autônomas de consumo, investimentos das firmas, gasto do governo, maior vai ser a minha renda de equilíbrio, maior vai ser o meu Y. Ok? Segundo ponto, que é importante a gente conseguir ter a leitura. Quanto maior for a propensão marginal a consumir, que você já sabe que a propensão marginal a consumir é dada por C1, maior será a renda Y de equilíbrio. Perfeito? Bom, ok.
Terceiro, quanto maior for a importação autônoma, menor será a renda Y de equilíbrio. Então, a importação autônoma, que é dada por M0, quanto maior for M0, menor vai ser a nossa renda Y de equilíbrio. E quarto e último, porém não menos importante, quanto maior for a propensão marginal à importação, menor será a nossa renda de equilíbrio. Claro, essas análises assumem que a gente mantém todas as demais variáveis constantes e a gente varia ela de maneira solitária, o que a gente tem na economia como ceteris paribus. Então, simplesmente mantemos tudo mais constante, variamos uma única variável para ver qual é a contribuição positiva ou negativa sobre a equação, que nesse caso a gente tem como variável aqui, reflexo, justamente a variável y. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Por fim, mas não menos importante, qual que é o grande ponto e objeto de bastante estudo aqui na economia? É justamente trazer os pontos de onde está o ponto de equilíbrio, como a economia se comporta no ponto de equilíbrio e que deslocamentos para a direita ou para a esquerda do equilíbrio geram na economia, quais leituras isso permite. Bom, a gente hoje aprendeu a calcular o PIB e formulá-lo de maneira formal. E esse mesmo conceito a gente pode trazer para um objeto de estudo bastante simples, que é os conceitos de demanda agregada e oferta agregada, onde a gente tem nossa relação de equilíbrio entre essas duas variáveis, dada por essa linda reta de 45 graus de demanda agregada igual a oferta agregada. Então, ela traça a relação de equilíbrio entre essas duas variáveis. E dentro disso, a gente tem a nossa formulação do PIB, tendo o nosso PIB dado pelo consumo, pela soma agregado do consumo das famílias, investimentos das firmas, gasto do governo e o saldo líquido da nossa balança comercial. Perfeito? Dito isso, quando a gente tem a intersecção com a relação de equilíbrio de oferta e demanda, a gente tem, então, nosso ponto de equilíbrio da economia, onde vai residir aqui a parte da renda de equilíbrio. Perceba que Y é estrela, e essa é uma notação bastante comum, seja nos livros de economia, seja em toda a literatura econômica, ou até em papers também, que são bastante comuns a gente, quando enxergar alguma modelagem, ver Y estrela como um modelo ótimo, um ponto de modelagem ótimo, se trata exatamente dessa relação de equilíbrio, onde a gente tem que essa renda de equilíbrio ela é dada justamente pela intersecção, pela curva entre oferta e demanda. Tudo bem? Essa retinha de 45 graus vermelho. E dentro dessa linha a gente começa a brincar um pouco, onde se a gente tiver um deslocamento à esquerda da nossa renda, a gente vai ter, então, uma relação onde a nossa demanda está maior do que a nossa oferta. Portanto, se tem uma demanda não atendida, veja, você está num ponto de economia nesta curva roxa e quando o ponto de equilíbrio está aqui, ou seja, a sua demanda agregada é maior do que a sua oferta agregada. Portanto, quando isso acontece, você tem, então, uma relação onde você tem uma demanda ociosa, uma demanda não atendida. E isso gera para os agentes econômicos, isso pode gerar uma mensagem para os agentes econômicos que é necessário um determinado push, um incentivo para as firmas aumentarem sua produção e conseguirem atender, abastecer essa demanda ociosa. Perfeito? Bom, em contrapartida, se a gente olha o lado direito da nossa renda de equilíbrio, a gente tem a relação inversa, onde você passa a ter uma oferta ociosa, justamente porque a oferta agregada aqui é maior do que a demanda agregada. E quando a gente tem isso gera uma mensagem para os agentes econômicos de que é necessário ou é preciso um determinado push para desaquecer a economia, de modo a deixar a oferta mais casada com a sua demanda agregada. Então, nessa linha, existe uma oferta ociosa na economia local. Então, empresas vão diminuir a produção para equalizar com o nível de demanda agregado. Perfeito?
Bom, hoje, nessa Masterclass, a gente falou bastante da parte de conceituação do PIB. A gente falou, primeiro, dos agentes econômicos que formam o PIB. A gente falou da formulação do PIB em uma economia aberta, em uma economia fechada. Também tratamos do multiplicador keynesiano em uma economia aberta, em uma economia fechada e as leituras econômicas que ele reproduz. E essa é, com certeza, a parte mais importante. Eu espero ter conseguido fazer isso de maneira bastante simples e descomplicada aqui para você hoje. Conteúdos que são a base da macroeconomia, principalmente no que tange a modelagem, porque é o ponto de partida, principalmente quando você estuda conteúdos que demandam alta complexidade em relação a, principalmente a nível de curso de mestrado. E nessa linha, eu espero ter simplificado esse conteúdo para vocês hoje. E dentro dessa linha, eu até indago para vocês, conseguir simplificar os fundamentos do PIB e do multiplicador keynesiano para você? Bom, eu espero que sim, porque eu, quando comecei o mestrado, essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive. Muito por conta da escola que eu tinha vindo justamente com uma bagagem muito baseada em cálculo, então essa foi uma parte que certamente eu não sofri, mas tudo que permeava ali uma leitura econômica dos modelos era a parte que eu mais sofria. Eu me lembro até hoje da primeira aula de macroeconomia, onde saiu todo mundo tonto, com N modelagens, conceitos e letras que eu, particularmente, ainda nem estava acostumado, e eu sei que isso é muito difícil quando você vê vários conteúdos pela primeira vez. E muitas vezes a gente fica perdido com a quantidade de conteúdos que são apresentados no mestrado. A gente percebe que a gente vai ter que se dedicar muito mais do que a gente tinha imaginado. Eu, particularmente, tinha imaginado que seria um desafio difícil, mas não tão difícil quanto realmente foi. E uma das coisas que eu sofri bastante foi justamente por uma avalanche de conteúdo cobrado em tão pouco tempo. E também, não vou mentir para vocês, achei ali um desafio grande em relação à compreensão de conteúdo na velocidade que era demandado. Ou seja, ali, para dar um exemplo, até um ponto que me marcou, em macroeconomia, na primeira prova, onde todo mundo estudou bastante, estudou toda a parte de modelagem, estudou os conceitos da prova, para a prova, todo mundo tirou 1 na primeira prova do mestrado. Isso, com certeza, é um marco que a gente leva para a vida. Depois deu certo, mas, com certeza, um dos pontos que me traz até aqui é justamente por esse desejo, essa motivação de simplificar esses conteúdos econômicos para quem está começando essa trilha de mestrado ou doutorado, está estudando toda essa parte de modelagem macroeconômica, que, com certeza, quando a gente começa, PIB é o ponto de partida, não tem como começar a falar de macroeconomia sem falar de PIB. E passado isso, eu comecei a pensar, poxa, estudei tanto, tirei 1, e não só eu, todo mundo tirou 1. E um fato engraçado, uma pessoa só, para não falar todo mundo, quase todo mundo tirou 1, porque uma pessoa tirou 3. E todo mundo olhou para essa pessoa e falou, nossa, essa pessoa manja de macroeconomia. Então, com certeza foi um fato bastante engraçado. E muitas das dores que eu tive vieram posteriormente, quando eu comecei a entender que eu ia ter que me dedicar muito mais do que eu estava me dedicando. E se por um lado eu não quero que você passe por essa mesma dor, de ter que se dedicar madrugadas, finais de semana, eu cheguei a perder até a Copa do Mundo de 2018, eu vi pouquíssimos jogos de 2018. Também, ponto que eu me lembro, teve uns 2, 3 jogos do Brasil que eu cheguei até a perder. Nunca imaginei na minha vida perder um jogo do Brasil de Copa do Mundo, mas era por uma causa maior. Mas muito que eu estou aqui hoje é para fazer com que vocês, de alguma forma, não passem por isso, no que eu puder contribuir, com certeza. E se tem um lado que eu não quero que vocês percam, com certeza, é o tempo por estar na aula cada vez mais produtivo, de alguma maneira, e contribuir aqui nessa linha de simplificar os conteúdos, simplificar a compreensão dos conteúdos que são dados no mestrado. Por outro, também tem um lado financeiro, onde eu também não quero que vocês passem pelo que eu passei, que foi perder R$7.000, justamente para perceber o quanto a mais eu precisava me dedicar no mestrado. E isso permeia ali vários tópicos, mas, para resumir, eu diria que em termos de dedicação de tempo,
eu comecei a entender que ia me demandar muito mais tempo do que eu tinha imaginado, e também, em alguns momentos, entender que eram conteúdos escassos na web. Não é como você, por exemplo, digitar algo sobre matemática, colocar ali, procurar, por exemplo, sobre derivadas, procurar sobre determinados conteúdos que são mais populares, matemática financeira, que é muito bem explorada na web, com ótimas referências, mas quando você entra num conteúdo a nível de mestrado, para estudar justamente macro e microeconomia, por exemplo, com certeza foi uma dor minha, porque em momentos da aula, chegando cansado, tinha uma rotina acadêmica, tinha uma rotina profissional, tinha um contexto familiar, onde ali eu com certeza me via com um tempo bastante escasso. E tudo que eu queria nessa linha era ter todos esses temas centralizados em um só lugar, com uma ótima referência complementar, onde eu pudesse entender de maneira didática, simples, assim, totalmente descomplicada, a parte de macroeconomia, microeconomia, no que tange sua parte técnica, quiçá também a parte de modelagem matemática, que era algo que eu sempre gostei. E, por muitas vezes, eu percebi que, quando eu eventualmente não entendi algum conteúdo de sala de aula e não conseguia entender posteriormente isso nem no meu caderno, nem no livro, cara, com certeza eu perdia muito tempo, porque quando eu procurava os conteúdos na web, não são conteúdos simples, não são conteúdos triviais de serem encontrados na web de forma didática, descomplicada, e muitos assuntos você nem encontra em si na web. Então, quando você entra nesse nível de estudo, nesse nível de, né, seja de concursos, seja do mestrado de economia, doutorado de economia, quando você entra nesse nível de estudo, que tange bastante a parte técnica, é muito difícil de você encontrar. E tudo que eu queria para economizar meu tempo, tornar meu tempo mais produtivo, era ter todo esse modelo, todos os conceitos, fundamentos e modelos em um só lugar, de macroeconomia, microeconomia, quiçá a parte de matemática também. E se você também gostaria de conhecer um lugar que tivesse tudo isso em um só lugar, de maneira simples e didática, você então precisa entrar no método Simplificando a Economia. Dentro dele, a gente passa por diversos conteúdos de macroeconomia, microeconomia e modelos matemáticos. Aqui, a gente trabalha bastante N temas com profundidade que você precisa, e justamente abrangendo aqui temas de macroeconomia, desde formulação do PIB, que a gente viu, paradoxo da poupança, curva de Phillips, modelo de solo. Em microeconomia, a gente trabalha vários temas, entre eles utilidade, teoria dos jogos, que eu particularmente adoro, acho que é um dos temas mais sexys da microeconomia, teoria da firma, equação de Slutsky, também é bem legal, e também a parte de modelos matemáticos, onde aqui tem essa matemática como sua melhor amiga, é um dos meus principais conselhos. Se você tratá-la bem, ela vai te tratar melhor ainda. Então, desde a parte de funções até a parte de derivadas, problemas de otimização e as aplicações econômicas. Então, lá você vai encontrar tudo em um só lugar para poupar o seu tempo, economizar o seu tempo e tornar ele ainda mais produtivo, pensando que você, com certeza, está naquela saga de ter uma dedicação profissional, ter uma dedicação familiar e precisar também de uma dedicação aos estudos. Então, para você ter aqui uma referência que simplifique esses conteúdos em um só lugar, você tem o método Simplificando a Economia. E dentro disso, você, além do conteúdo, de todos esses 3 conteúdos que eu passei aqui brevemente, você ainda ganha 2 mentorias ao vivo e online comigo por mês, Lucas Morgan. Então, 2 mentorias por mês ao vivo comigo. Eu vou pegar na sua mão e vou simplificar os conteúdos junto com você, e para conseguir te ajudar, contribuir para que você passe nesse desafio da maneira mais leve possível. Você vai ter também um acesso exclusivo à comunidade do método Simplificando a Economia no WhatsApp. Lá vai ser um canal aberto para você tirar todas as suas dúvidas, colocar as suas dúvidas e sair dominando os conteúdos, deixando claro ali que
é um canal aberto para você eliminar qualquer tipo de dúvida remanescente que você tenha sobre algum conteúdo. Vai ser um prazer para mim responder as suas perguntas. E além disso, você também vai ter acesso no grupo de WhatsApp a um network de pessoas que estão no mesmo momento de desafio que você em relação ao mestrado, um doutorado, ou estudando para alguma prova importante. E com certeza, não só pela minha presença, onde eu vou ser ali um ponto de resposta, um ponto de segurança para ajudar e contribuir com as dúvidas, mas vocês vão acabar, por consequência, formando ali um network de pessoas, uma rede de apoio de pessoas que vocês podem se conectar, se conhecer e, quiçá, até montar ali grupos de estudos, que com certeza ajuda bastante na trilha do mestrado e doutorado de economia. Bom, além disso tudo que eu falei, vocês ainda têm materiais complementares das aulas que vocês podem baixar e um suporte especializado na plataforma para eu conseguir resolver todas as suas dúvidas e você não sair com nenhuma pulga atrás da orelha sobre nenhum conteúdo, desde macroeconomia, a microeconomia, a modelagem matemática, tudo bem? Então, aqui é para você ficar bem tranquilo. E, para simplificar um pouco disso para você, eu estou falando para você que o Simplificando a Economia, ele te entrega 3 módulos: macroeconomia, microeconomia e modelos matemáticos. Além disso, você tem 2 mentorias por mês, ao vivo, em grupo, online, comigo, Lucas Morgan. Você vai ter acesso a essa comunidade exclusiva no WhatsApp, que é um canal aberto para tirar dúvidas, e um network para você se conectar com novas pessoas que estão em momentos de desafio acadêmico similares ao seu. Vai ter acesso a materiais complementares das aulas, para você baixar suas aulas e levar elas para onde você quiser. E um suporte especializado na plataforma de alunos. Tudo isso para simplificar a oferta para você. E, por tudo isso, eu poderia te cobrar um preço de até R$ 2.997, que ainda assim estaria barato. Mas só para quem está na live hoje, o valor será de 12 vezes de R$ 80,02, ou R$ 797 à vista. Essa é uma condição exclusiva, válida apenas até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de agosto de 2024. E aqui eu quero deixar o meu convite para você conhecer e entrar no método Simplificando a Economia. Você tem 7 dias de degustação, então aproveite o método, conheça. Se por acaso você não gostar, você tem o seu investimento de volta de maneira simples, sem burocracia. Não estou aqui fazendo uma live numa terça-feira gelada para criar inimigos, muito pelo contrário. Estou aqui para criar relações que sejam edificantes, que sejam positivas, para a gente entrar aqui junto numa energia que seja construtiva, aqui junto com vocês, e que possa contribuir para acelerar o aprendizado de vocês, trazendo aqui conteúdos complexos de forma simples e descomplicada. Tudo bem? Então, dentro de tudo isso e dentro dessa oferta, você vai ter, então, os 7 dias de degustação, se você entrar no método Simplificando Economia. E para reforçar, se você entender que não é o momento, a gente devolve 100% do investimento, sem letras miúdas. Perfeito? Bom, com isso, eu agradeço agradeço a presença de todos. Antes de me despedir, peço aqui para que vocês coloquem aqui algumas perguntas que vocês tenham, curiosidades que vocês tenham aqui no chat. Vou responder agora para vocês essas perguntas aqui no chat e dizer que aqui, com certeza, espero encontrá-lo todos no método Simplificando Economia, na primeira mentoria do método Simplificando Economia. Vou abrir para perguntas. Coloquem no chat o que acharam. Coloquem no chat o momento de vocês. Para mim vai ser um prazer falar com vocês, ter esse canal aberto para tirar todas as suas dúvidas. Deixa eu mudar aqui.
Perfeito. Vamos lá para as perguntas. Gostando de ver a movimentação aqui no chat? Pessoal gostando bastante. Perfeito, Vinícius. Agradecendo aqui. Legal, para mim é um prazer falar com vocês, ver tanta gente de tantos lugares diferentes desse Brasil. Com certeza é algo bastante importante e que com certeza é muito rico. Espero encontrá-los todos na primeira mentoria do método Simplificando a Economia. Camila mandou uma pergunta aqui: o curso é válido para quem quer entrar ainda no mestrado? Olha, Camila, com certeza. Se você quer se preparar de maneira prévia, ao mestrado, com certeza ele pode ser indicado para você, onde aqui você vai ter o tempo, que é algo que o mestrado não te dá quando começa, para se preparar, e você já vai ser introduzido ali a conteúdos dos mais rebuscados aos mais simples, que possam te dar toda uma base para você performar bem no mestrado e com certeza simplificar a sua jornada no mestrado para que não seja com certeza tão demandante em termos de tempo quanto foi para mim, né? Até um dos pontos que eu comentei anteriormente, com certeza o que eu quero aqui trazer é que vocês não passem pelas mesmas dificuldades que eu tive, né? O conceito de um problema é torná-lo produtivo. Como que a gente torna produtivo? Evitando que outras pessoas passem pelos mesmos problemas. Isso permite com que elas passem com outros e resolvam outros problemas para outras pessoas. Então, sim, o curso é válido para você que ainda quer entrar no mestrado de economia, mas que com certeza já decidiu trilhar o mestrado de economia. Luiz Eduardo elogiando aqui, ótimo conteúdo, parabéns. A Camila perguntando aqui: como funciona a mentoria? Posso tirar dúvidas diretamente? Com certeza. Nessa mentoria são 2 mentorias ao vivo e online comigo. Aqui, boa parte do meu objetivo aqui é pegar na sua mão para te ajudar a passar e simplificar todos os conteúdos que foram passados para você, sempre passando com os conteúdos de forma totalmente simples, descomplicada, para você não ter nem medo do conteúdo e também conseguir performar bem na sua jornada no mestrado, principalmente nesse começo que é tão importante, porque com certeza vai destravar toda a parte subsequente do mestrado, em toda a sua jornada no mestrado de economia. Tudo bem? O pessoal se movimentando bastante no chat. Quero ver todos vocês lá na primeira mentoria. Vai ser um grande prazer encontrá-los lá. Perfeito, perfeito. Pessoal agradecendo. É um prazer estar aqui com vocês nessa terça-feira à noite, congelante aqui quase. Bom. Perfeito. A Camila, o Wesley mandou aqui. Por quanto tempo antes eu tenho acesso aos conteúdos? Bom, você entrando no método Simplificando a Economia, você tem lá uma degustação dos 7 dias. Se você entender que não faz sentido, a gente não tem burocracia nenhuma, a gente devolve seu investimento, mas com certeza você entrando no método Simplificando a Economia, você vai ter 12 meses de acesso na plataforma. São 2 mentorias ao vivo e online comigo, onde 2 mentorias por mês ao vivo e online comigo, para você tirar todas as suas dúvidas ao longo desses 12 meses, justamente com a missão de simplificar esses conteúdos, tirar as dúvidas de vocês e, com certeza, conseguir agregar bastante na jornada do mestrado de economia, principalmente nesse comecinho que é tão primordial para destravar todas as demais matérias. Obrigado pela pergunta, Wesley. Perfeito. Gostei bastante da movimentação aqui no chat. Gostei de ver
diferentes localidades aqui participando da live do Simplificando a Economia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer todo mundo a presença nessa terça-feira gelada, pelo menos aqui em São Paulo. Depois me digam como foi o dia aí na cidade de vocês, mas para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído aqui no material de como trazer conteúdos simplificados, trazer conteúdos de forma simples e descomplicadas para todos vocês, usando como ponto de partida justamente a parte de macroeconomia e PIB na prática. A Carolina Carvalho mandou uma mensagem aqui. Estou no começo do mestrado. Como o curso vai me ajudar? Excelente pergunta. O curso vai te ajudar a literalmente destravar esse início de mestrado, onde a gente costuma encontrar muitos temas novos e, com certeza, aqui eu vou acelerar o seu aprendizado. Porque você vai ter na sua mão conteúdos simples, didáticos, descomplicados, as mentorias, você vai ter um canal aberto comigo para tirar todas as suas dúvidas. Então, com certeza, você vai ter uma jornada muito mais simples do que determinados colegas. Então, aqui o meu objetivo principal contigo é simplificar e acelerar o aprendizado de vocês para garantir o que vocês têm de mais valioso, que é o tempo. Perfeito? Perfeito, pessoal. Então, queria agradecer mais uma vez a todos pela presença, dizer que eu espero todos aqui na primeira mentoria do Simplificando a Economia e deixar aqui meu até breve. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.